Continuando os nossos estudos, vimos na aula passada os retificadores monofásicos, onda completa e meia onda. Vimos o efeito da carga indutiva no circuito. Agora nós vamos conhecer o efeito do capacitor nesses circuitos. Vamos ver o retificador monofásico meia onda com filtro capacitivo. Capacitor vocês já conhecem, né? Já estudaram em outra disciplina, não vamos entrar em detalhes. O capacitor, neste caso, se carrega até a tensão de pico e mantém a tensão na carga durante o semiciclo negativo. Então, temos aqui a forma de onda retificada, semelhante ao circuito sem filtro. Então, o capacitor vai se carregar juntamente, ao mesmo tempo que o meu diodo alimenta a carga, ele carrega o capacitor. Aí, no momento que a minha tensão pulsante contínua ela tem uma redução na amplitude, chega a zerar, quem mantém a minha carga alimentada é o capacitor, ok? Então, ele descarrega, carrega novamente, descarrega e carrega novamente, e assim sucessivamente. Então, o capacitor se descarrega até o início do novo semiciclo positivo. A variação de tensão na carga é chamada de tensão de ondulação ou ripple. Então, essa pequena ondulação aqui, pequena em alguns casos, né, é chamado de tensão de ripple ou tensão de ondulação. Ou tem casos também que é conhecido como dente de serra, devido a esse formato aqui parecendo um serrotezinho. A fórmula é uma fórmula bem simples. Tensão de pico, que vocês sabem muito bem que é a tensão de entrada eficaz dividido por raiz de 2, dividido pela frequência na rede, que normalmente é 60 Hz, né? Mas sabemos que em alguns países é 50 Hz, o Paraguai, por exemplo, é 50 Hz. O valor da resistência e o valor da capacitância. Aí a minha tensão de saída vai ser a minha tensão de pico menos metade do ripple calculado aqui nessa fórmula. Vamos a um exemplo? Calcule a tensão e corrente em uma carga de 100 ohms, alimentada por uma fonte de 127 volts de tensão alternada, 60 Hz, considerando um capacitor de 1000 microfarads. Aplicação direta da fórmula, Vp, calculado Vp aqui, nós vamos ter uma tensão de ripple de 29,9 volts, que é a tensão entre o limite inferior ao limite superior, causado por esse ripple. A minha tensão na carga, na saída, será então, após os cálculos, 164,6 volts. Repare que a minha tensão de pico é 179, calculado aqui, né? E a minha tensão de 164 está posicionada no meio aqui da minha tensão de ripple, tá? Então, quando nós calculamos a tensão na carga, estamos calculando uma média entre a tensão máxima com a tensão mínima, que fica mais ou menos na metade do pico a pico da minha tensão de ripple. Ok? Vamos ver aqui uma consideração. Agora vamos ver o circuito. Aqui é o meia onda, aqui o onda completa com filtro. O que vai mudar, pessoal? O capacitor ele se carrega até a tensão de pico, igual o outro, e mantém a tensão na carga até a retificação do semiciclo negativo. Agora eu tenho a presença do semiciclo negativo retificado. Veja que o meu capacitor ele não precisa aguardar o próximo semiciclo positivo para poder carregar, não. Agora ele tem aqui a presença do semiciclo negativo retificado. Da mesma forma, a variação de tensão na carga é chamada de tensão de ondulação, ou ripple.
Temos aqui o circuito desenhado, 4 diodos, que vocês já conhecem, capacitor, carga. E a fórmula é bem simples, ou seja, o que difere do anterior é que agora eu tenho que multiplicar por 2 a frequência. Eu tenho agora o dobro da frequência. No meia onda eu não tinha esse 2 aqui não. E a minha tensão de saída é a mesma do retificador meia onda. Vamos aqui a algum exemplo. Calcule a tensão e corrente em uma carga de 100 ohms alimentada por uma fonte de 127 volts de tensão alternada a 60 Hz, considerando um capacitor de 1000 microfarads. Aplicação direta da fórmula, opa, faltou um 2 aqui, vamos ter 14,9 volts. E a minha tensão de saída, 170,6. Repare que o meu ripple, e agora ele caiu pela metade. No anterior, no meia onda, eu tinha 29,9, agora eu tenho 14,9. E a minha tensão de saída teve um ligeiro acréscimo, né? Então ela está situada aqui, da mesma forma que o anterior, no meio aqui da minha tensão de ripple. Vamos ver agora e comprovar a influência do capacitor, que é uma influência direta no ripple. Nos casos em que a ondulação precisa ser a menor possível, ou seja, quando a ondulação ela é bem indesejada, basta aumentar a capacitância do circuito. Vamos provar isso matematicamente. Onda completa, vimos que no capacitor de 1000 microfarads, tensão de ripple 14,9. Se eu utilizar um capacitor comercial de 2200 microfarads, meu ripple vai cair para 6,8 volts. Se eu acrescentar um capacitor maior, ou seja, quanto maior o capacitor, menor vai ser o meu ripple. E sabemos que outra forma de você aumentar a capacitância do circuito é você inserir capacitores em paralelo, ou seja, dois capacitores de 1000 microfarads em paralelo resulta em dois capacitores de 2200 microfarads em paralelo resulta numa supercapacitância de 4400 microfarads. Aí eu teria aqui um ripple ainda menor. Ok? Vimos aqui a parte de retificação, mas nos casos em que eu preciso de um ripple praticamente zero, eu vou precisar então de um estabilizador de tensão. Então eu tenho aqui três exemplos muito utilizados em fontes estáveis. Essa primeira utilizando o diodo Zener, que é um diodo especial, que ele conduz no sentido reverso. Não vamos entrar em detalhe, que isso aqui é assunto de outra disciplina. Então, ele é utilizado para cargas de baixas potências, muito baixas potências, tá? Ele não foi projetado para cargas de potências médias e altas. Neste caso aqui, estamos utilizando transistores de potência. Ele tem aqui, com o auxílio de um diodo Zener, eles têm uma função muito interessante, que ele tem uma proteção contra sobrecarga, ou até curto-circuito também. Neste caso aqui, se eu tenho uma sobrecarga nesse circuito, eu posso queimar esse resistor, o Zener, até os diodos podem sofrer danos. Neste caso, esse transistor ele vai limitar a corrente para que eu não tenha sobrecargas. Tem a função mais de proteção do que estabilização. E este caso aqui, bem prático, utilizando reguladores de tensão, que é um componente já pronto, só que eu não tenho esse componente para potências muito altas. Temos esse circuito integrado para 12 volts, 15 volts, 9 volts, até 24 volts. Então ele é montado no circuito dessa forma, com capacitores para tirar ruídos, né? Para eliminar ruídos.
E eu tenho aqui esse componente utilizado como estabilizador de tensão. Mas eu tenho também ainda manter o meu capacitor de filtro. Ok? Então, a nossa próxima aula, vamos conhecer o diodo Schottky e partiremos para o retificador trifásico. Ok?